Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler apenas o versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, verso número 12. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra e por aquilo que o Senhor quer ensinar a nós essa manhã. E há uma expectativa no nosso coração de ouvir a tua voz nesse lugar. Nenhum de nós veio aqui para ouvir homens com suas filosofias e histórias. Nenhum de nós veio aqui ouvir doutrinas humanas, mas sim a palavra de Deus, a doutrina de Deus, o ensinamento preciso para as nossas vidas, Pai. Palavra que é alimento, que transforma, que muda. Por isso não queremos apenas ouvi-la, mas também queremos colocá-la em prática na nossa vida. Queremos nos submeter à tua palavra e por isso te pedimos, Pai, fala conosco. Usa, Senhor, a minha vida que eu entrego em tuas mãos como instrumento teu, Pai. Dá-me a unção do Espírito Santo para que eu seja capacitado a ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, para que ela chegue aos nossos corações e todas as barreiras sejam quebradas esta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui no meio da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta muito preciosa em termos de doutrina bíblica, o apóstolo Paulo fala coisas maravilhosas nessa carta. Aqui no meio do capítulo 12, que é também um capítulo muito importante, ele fala muito antes desse versículo 12, coisas muito importantes para a nossa vida. Mas no verso 12, no meio dessa lista de virtudes que Paulo enumera aqui, que devem ser encontradas na vida de um cristão, porque o assunto é esse, a nova vida. Esse capítulo 12 tem isso como tema, a nossa nova vida em Cristo, como ela deve ser diferente. E para ser diferente é preciso que algumas virtudes sejam encontradas na gente. Quando nós nos convertemos, estávamos mortos em delitos e pecados. Não tínhamos virtudes que realmente valessem alguma coisa. Mas agora com Cristo somos nova criatura, como diz a palavra de Deus. Então, se somos realmente pessoas novas, temos que ter atitudes novas, temos que ter hábitos novos. A nossa vida realmente tem que ser cheia de virtudes, virtudes que Deus enumera aqui na palavra através do apóstolo Paulo. Virtudes que nós esperamos encontrar na vida de um cristão. Quando alguém se diz cristão, o mínimo que se espera é que essa pessoa apresente esse tipo de virtudes em sua vida. E também Paulo, nesse capítulo, nos fala sobre o serviço cristão, sobre como o cristão deve servir a Deus, deve servir a igreja, como deve ser o nosso relacionamento no corpo de Cristo, que é a igreja, assim nós conhecemos a igreja, e é, na verdade, esse serviço um chamado de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Não podemos admitir que apenas aqueles que têm algum cargo na igreja receberam algum tipo de chamado. Eu creio que Deus chamou a todos. Deus nos escolheu a todos. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele falava da sua igreja. A igreja de Jesus são esses poucos, que sempre será minoria, mas são escolhidos por Deus e foram chamados para um serviço de amor, de virtude, um trabalho no corpo de Cristo. E tudo que nós vimos aqui podemos resumir aqui no versículo 21, quando ele termina o capítulo 12. Ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Ou seja, ele resume tudo aquilo que está dizendo no nosso comportamento, na nossa maneira de agir e de ser, dizendo, não se deixe vencer. O mal tentará contra você, o mal tentará te abater, mas não deixe que ele prevaleça na sua vida. Lembre que a sua arma contra o mal é o bem. A sua arma para vencer o mal é a prática do bem.
E assim Paulo resume então o capítulo 12. Mas nesse versículo 12 do capítulo 12 que nós acabamos de ler, ele diz assim, vou ler mais uma vez: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, seja o quê? Perseverante. Na verdade, tudo aqui está no modo imperativo. Paulo está falando de maneira imperativa. Então, eu acredito que isso que ele diz aqui são deveres para todos nós que nos dizemos cristãos. Então, faz parte da vida cristã se alegrar na esperança. Faz parte da vida cristã ser paciente quando estivermos enfrentando algum tipo de tribulação. E também faz parte da vida cristã a oração. Tem dúvida sobre isso? Eu sou cristão, mas não oro, não falo com Deus? Não, eu tenho que orar, a oração faz parte. Mas eu preciso ser perseverante na minha oração. Então são 3 ordens que Deus nos dá aqui através de Paulo, que certamente vão mudar a nossa vida, no sentido de nós praticarmos as virtudes também enumeradas aqui nesse capítulo. A primeira coisa que ele diz aqui como uma ordem é que eu devo me regozijar na esperança, ter, como eu disse, alegria na esperança. Pensa comigo uma coisa, a minha esperança é motivo de alegria, mas se estou com esperança de alguma coisa, é porque essa coisa ainda não aconteceu. É ou não é? O que você espera ainda não chegou, ainda não se realizou, mas mesmo assim, Paulo está dizendo que eu devo me alegrar. Veja, é um pouco diferente daquilo que nós vivemos no mundo. No mundo nós alegramos quando as coisas acontecem na nossa vida. Quando nós ganhamos algum presente, quando nós somos agraciados com alguma coisa, quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, ficamos alegres. Mas aqui Paulo nos dá um conceito um pouco mais profundo. Ele diz que eu preciso me alegrar com coisas que ainda não aconteceram, com a esperança que eu tenho em Cristo. Porque no mundo as pessoas têm também esperança. É muito comum você conversar com pessoas que não são cristãs e elas têm esperança. Eu espero que a vida melhore, eu espero um dia comprar uma casa, um dia eu espero entrar na faculdade. É uma esperança que a pessoa tem. Mas nós cristãos temos uma esperança muito mais real e muito mais concreta. E essa esperança, segundo Paulo diz aqui, ela é confirmada no nosso coração. Porque eu em Cristo, antes disso, estava morto em delitos e pecados. Agora tenho vida juntamente com Cristo. O que significa? Sair da morte para a vida. E não tenho apenas vida, mas eu tenho vida eterna. Não foi o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nas pessoas do mundo, a esperança se resume a essa vida. A minha esperança cristã vai além desta vida. Porque ainda que eu morra, viverei. A gente crê nisso? Pensa bem, a gente acredita nisso? Porque se a gente acredita nisso, isso é real. Isso, então, é razão de alegria. Mesmo em algo que ainda não aconteceu. Você já morreu? Ainda não, né? Está com a cara de morto, olhando para mim, mas ainda não morreu, né? Então está vivo ainda, né? Então, mas, quando você morrer, tem esperança para você. Você tem uma certeza de fé, de que você viverá eternamente. E essa esperança, a Bíblia diz, ela é confirmada no nosso coração. Não através da palavra de um homem, não através de uma promessa feita por alguém, mas através do Espírito Santo. Você só acreditou em Jesus, você só creu no Evangelho, você só foi convertido por Deus, porque o Espírito Santo atuou sobre você. Ele convenceu, como diz a Bíblia, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o responsável por você ter dito sim a Jesus, ter saído da morte e ter ido para a vida.
E é esse mesmo Espírito Santo que confirma no nosso coração a esperança que nós temos em Cristo. Ele nos garante o cumprimento das promessas de Deus. É uma promessa, Jesus prometeu. Mas quem sela isso no meu coração é o Espírito Santo. Quem me faz acreditar em coisas aparentemente impossíveis é o Espírito Santo. Ele sela a verdade no meu coração. E a Bíblia diz, e aqui quero ler com você, Efésios, no capítulo número 1, há uma grande declaração de Paulo também a respeito disso. Efésios capítulo 1, versículo número 13 e versículo número 14. Veja, ele está falando de Jesus Cristo, em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, tendo nele também acreditado, foram selados. Com o quê? Com o Santo Espírito da promessa, o qual, este Santo Espírito, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então eu criei em Jesus, eu ouvi a palavra, eu acreditei no evangelho da minha salvação, e aí eu fui selado pelo Espírito. E esse Espírito, ele diz, é o penhor. Penhor é uma garantia. Se você pedir dinheiro emprestado a alguém e quiser garantir que você vai pagar, você deixa um penhor com essa pessoa. Antigamente você botava joia no prego na Caixa Econômica. Ainda faz isso? Ainda tem essa prática? Ainda tem o prego, ainda existe? Você levava lá aquele relógio do vovô Patek Philippe de 60, 100 anos atrás, que valia um monte de dinheiro, mas na sua mão não valia nada. Então você botava ele no prego e pedia à Caixa Econômica lá 10 mil reais. O relógio é o penhor, de que se você não pagar, o relógio fica para a Caixa Econômica. O penhor é a garantia. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo me foi dado como garantia da minha salvação, da minha herança em Cristo. E Ele que me fez crer no Evangelho da minha salvação, está agora trazendo essa esperança viva para o meu coração. Isso, queridos, é o que a Bíblia fala a respeito de salvação. Qual é a minha esperança verdadeira que eu posso crer sem nenhuma dúvida? É essa que é selada com o Espírito Santo. Qualquer outra promessa que alguém me faça, qualquer outra coisa que alguém diga, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, espera que vai acontecer, pode falhar. Mas aquela que foi selada com o Espírito Santo não pode falhar. Essa é a garantia que eu tenho de que aquilo que eu espero vai acontecer. Veja, o apóstolo Pedro também fala na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, no verso número 13, ele fala assim: por isso, cingindo o nosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente aonde? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça, esperar em algo que eu não mereço. Às vezes nós esperamos em coisas que nós merecemos. Você fez um trabalho bem feito e você espera o salário. Concorda? Você espera ser reconhecido pelo seu trabalho, por algo que você fez. Mas Pedro diz assim, olha, espere inteiramente na graça do nosso Senhor, da revelação que Ele nos trouxe em Cristo. Espere completamente em algo que você não fez por merecer, que Jesus fez por você, que foi morrer por sua vida, e você, selado com o Espírito Santo, creu nessa promessa, e essa promessa vai se realizar. Espere inteiramente nela, mas ele diz assim, seja sóbrio, não fique embriagado, não perca o juízo, tenha muito bem firmada no seu coração essa esperança. E isso é dito na palavra de Deus. Também por Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo número 5, é-nos dito assim pelo apóstolo Paulo: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da onde? Da fé. A fé é um dom de Deus, foi gerado no meu coração,
fui compungido pelo Espírito Santo, me convenceu do pecado, me trouxe a palavra da salvação e eu tive fé em Jesus Cristo. E agora ele diz que eu devo esperar nessa fé, a esperança da justiça que provém da fé. E nós aguardamos essa esperança pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira esperança cristã, na qual Paulo diz nós devemos nos regozijar, nos alegrar enquanto esperamos. Ainda em Efésios capítulo 2, Paulo diz no versículo 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A situação do homem sem Deus, antes, separado da comunidade, separado de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança. Sem Deus, sem esperança, ele diz. E aí no versículo 13, ele diz, mas agora você que estava longe, foi aproximado. Você foi aproximado pelo sangue de Jesus. Amados, essa é a razão da gente se regozijar na esperança. Quando Paulo fala regozijai-vos na esperança, dizendo cristão, seja alegre na esperança, ele não está dizendo que você deve esperar ganhar uma casa, um carro. Isso quem dá é o Silvio Santos. Entendeu? Quando ele abre as portas da esperança. Ele ainda abre, acho que acaparou esse negócio, né? Mas antigamente, vamos abrir as portas da esperança. Aí tinha lá o que você estava querendo, estava lá. Não é assim? Deus está dizendo para você se alegrar na esperança de ganhar alguma coisa. Mas você se alegrar na esperança viva que você já tem no seu coração. De que não importa o que aconteça, você será salvo. E você, ainda que morra, viverá com Deus eternamente. Porque Jesus fez algo por você, deu seu sangue, para que você fosse resgatado, fosse aproximado, você que estava longe sem Deus e sem esperança. E agora está com Deus e com esperança, porque o Espírito Santo grava essa esperança no teu coração. Veja, mudou tudo, queridos. Então, o objetivo para a gente se alegrar é se alegrar na salvação. A Bíblia fala de alegria na salvação. Paulo foi um dos apóstolos que mais falou de alegria, e falou mais de alegria na carta aos Filipenses, quando ele estava preso. Como é que alguém pode ser alegre preso? Só quem sabe que está salvo. Só quem sabe que não importa o que aconteça, estará com Cristo eternamente. Irmãos, isso não é um consolo humano, que eu estou dizendo para você, irmão, olha, está sofrendo, lembra que Jesus salvou, fica alegre. Isso é uma verdade bíblica. Eu não quero ficar aqui consolando teu coração, eu quero que você se console com a palavra. Quem consola é o Espírito Santo que revela a palavra. É Ele que vai revelar para a gente esse consolo. Quando tudo mais der errado, quando as coisas não forem como queremos, quando aquilo que a gente esperava não acontecer, ainda há uma esperança viva no nosso coração, de que com Cristo viveremos para sempre. Então a primeira ordem de Paulo nesse pequeno versículo é: alegre-se na esperança, esperança cristã, que você só tem depois que conhece Jesus, depois que você sai do mundo e é aproximado pelo sangue, aí você tem uma esperança viva e verdadeira. Então se alegre nela, se não houver mais nenhum motivo para se alegrar. E veja, não estou dizendo que Deus não nos dá motivos para nos alegrar em outras situações. Deus é bom, Deus faz maravilhas, mas o problema é quando não fizer o que eu quero, eu continuo feliz? E quando, como disse aqui domingo passado, a resposta for não, eu continuo feliz? E quando a resposta for espere, lembra, eu preguei domingo passado aqui, sim, não ou espere. Qual a resposta que me deixa feliz? Só o sim? O não também? O espera também? Porque Deus é Deus. E independente do que acontecer, continua sendo Deus. Então alegre-se na esperança que você já tem, mesmo sendo algo não palpável, não visível,
Mas é nas coisas invisíveis que Deus está manifestando o seu poder sobre nós, irmãos. Então a primeira ordem é essa: alegre-se na esperança. A segunda ordem que Paulo nos traz aqui é: sede pacientes na tribulação. Isso é uma ordem também difícil de ser cumprida. Porque, primeiro, ninguém gosta de tribulação. Você acordou de manhã, hoje você fez a oração: Deus, me dá uma tribulação hoje, daquelas. Fez essa oração hoje? Não, né? Você, meu Deus, que hoje até o fim do dia eu tenho uma tribulação daquela que me arrepia todo. Ninguém pediu isso a Deus hoje, né? Ninguém orou por isso, porque ninguém quer tribulação. Mas a tribulação aparece de vez em quando? Aparece. Jesus enganou alguém dizendo: olha, me segue que você nunca vai mais ter um problema. Algum lugar na Bíblia diz isso? Quem seguir Jesus nunca mais vai ter um problema na vida? Não. Só pastor idiota que fala isso, né, irmãos? Mas na Bíblia não fala isso. Fala? Não. A Bíblia, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ou na outra versão: no mundo passarás por aflições. Passais por aflições, não é? Então, Jesus alertou. Mas Paulo está dizendo aqui que quando essa tribulação ingrata, maldita, que eu não quero, que eu não peço, que eu não sonho com ela, quando ela chegar, eu tenho que ser paciente. Por que eu tenho que ser paciente? Porque qualquer coisa que chega ou vai na vida de um cristão, foi Deus que trouxe ou mandou embora. Amém, irmãos? Qualquer coisa que chega ou vai, prestou atenção nisso? Na vida de um cristão, foi porque Deus mandou ou Deus mandou embora. Ou Deus trouxe porque chegou ou mandou embora aquilo que foi. Então eu tenho que ser paciente para entender o que Deus quer com essa tribulação. Na minha vida nada acontece por acaso. Tudo tem a mão de Deus. Como disse domingo passado, destino não existe, irmãos. As minhas atitudes podem mudar as coisas. Mas, infelizmente, tribulações às vezes são inevitáveis. Mesmo quando eu faço tudo certinho. Tribulação não dá só em gente ruim, não. Dá em gente boa também. Jesus disse que o sol nasce sobre bons e maus. A chuva também cai sobre bons e maus. Então, acidentes acontecem com bons e maus. O que eu preciso entender é que a minha vida está no controle de Deus e que se alguma tribulação eu estou passando, eu tenho que aprender o que Deus quer me ensinar com essa tribulação. E é por isso que eu preciso de paciência. Quem não tem paciência não aprende nada. A impaciência não deixa a gente aprender. Por exemplo, você está me ouvindo aqui, está balançando a perna, está olhando para o relógio, está doido para o culto acabar e hoje eu vou até 1h. Aí, sem paciência, você chega uma hora que não escuta nada que eu estou dizendo e diz assim: meu Deus, manda esse cara calar a boca. Aí acabou. Acabou, você não vai aprender mais nada. Impaciência não deixa de aprender. Você está no colégio, a mesma coisa. O professor está falando, você: ai meu Deus, essa aula não acabou, hoje é segunda-feira, ai Jesus, sexta não chega. Você não vai aprender nada. É ou não é? Impaciência não deixa a gente aprender a lição. Não deixa a gente enxergar os detalhes. Pessoa impaciente, ela vai muito rápido, ela passa muito rápido pelas coisas e não percebe os detalhes que Deus quer nos ensinar. Então eu preciso dessa paciência para aprender. Porque quando eu não aprendo com a tribulação, ela pode acontecer igualzinha de novo. Sabia? É igual a prova. Você não estudou, não passou na prova, o que te espera? Uma nova prova. Não passou de ano, o que te espera? Um novo ano, as mesmas matérias todas de novo. Você diz: ai meu Deus, não aguento mais. Mas porque você não passou. Está reclamando de quê? Não prestou atenção, não estudou, reprovou. Não reprovou, faz a mesma prova de novo. Vai fazer o mesmo ano tudo novamente. Então a tribulação volta igualzinha, porque eu não aprendi o que ela queria me ensinar. Veja em Atos, no capítulo 14, no verso 22. Atos 14, no versículo 22. Está escrito assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja, a Bíblia diz que vida cristã é vida de muitas tribulações, porque em cada uma delas Deus me ensina uma coisa nova. Em cada tribulação você aprende uma lição nova. Você se torna uma pessoa mais experiente. Veja o que é dito também pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Romanos 8, 24, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência é a arma melhor que nós temos para aprender as lições que Deus quer nos dar. Em Romanos, ainda no capítulo 5, no versículo 3 e no versículo 4, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, Paulo está dizendo que ele se gloria nelas, porque ele sabe que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Está tudo no controle de Deus. Então seja paciente para seguir essas etapas, para se tornar uma pessoa mais perseverante, por isso mais experiente e por isso com mais esperança. Porque você já viveu essa história, você já foi provado e aprovado, e você sabe que tem algo bom a tirar de qualquer circunstância que você passe. É por isso que Deus aconselha paciência. Mais do que um conselho, é uma ordem. Meu irmão, minha irmã, tenha paciência nessa tribulação que você está vivendo. Porque a falta dessa paciência, ela vai te afastar dos propósitos de Deus. A impaciência pode levar você a tomar uma atitude errada, pode levar você a meter os pés pelas mãos e tomar uma atitude impensada, porque não teve a paciência necessária para esperar o agir de Deus nessa tribulação que você tem enfrentado. Então, queridos, essa falta de paciência te afasta dos propósitos de Deus, e também ela, por si só, é uma evidência muito triste. Se você assumir que não tem paciência, infelizmente eu tenho que dizer a você, você não tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Você já conhece, mas eu quero ler de novo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aí tem uma palavrinha, que palavrinha é essa aí? Longanimidade. Sabe o que ela significa? Paciência. Longanimidade significa paciência. Veja, o mesmo Espírito que me dá esperança é o mesmo Espírito que produz em mim esse fruto de amor, de alegria, de paciência, de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito. Então, a impaciência é evidência de que esse fruto não está sendo produzido na minha vida. É a ausência do Espírito Santo. E na ausência do Espírito Santo, é a hora que a gente mais faz bobagem na vida. Veja, até entender essa ausência é difícil, porque se você é cristão, o Espírito Santo está sempre com você. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Então como é que o pastor está falando de ausência? Não, ele está lá, mas eu não estou ouvindo ele falar. Ele está lá gritando, mas eu não estou ouvindo ele falar. Eu estou agindo por mim mesmo, eu estou colocando de lado a presença do Espírito na minha vida. E aí o fruto não está sendo produzido, porque eu não estou dando a ele o lugar que ele merece, de controle, de domínio, de direção para a minha vida. E por isso é muito importante essa paciência. E para a gente terminar na última parte do versículo, a última ordem de Paulo nesse verso é: na oração seja perseverante. Na oração eu encontro consolo, eu encontro auxílio de Deus, auxílio do Espírito Santo. Na oração eu
afogo minhas mágoas com Deus, vamos dizer assim. Eu abro meu coração, eu me derramo, eu falo com vontade, à vontade, na presença do Pai. Quem me deixou fazer isso foi Jesus. Pelo sangue, Ele me aproximou. Antes havia uma barreira. Antes eu não podia ir além. Antes eu não podia ir ao Santo dos Santos, mas agora tenho acesso livre. E aí lá, só eu e Deus, eu posso falar tudo para Deus. Eu posso abrir totalmente o meu coração, de maneira como ninguém mais me conhece, Ele me conhece. E nessa oração eu posso, através também da intercessão do Espírito Santo, que é o Consolador, eu recebo da parte de Deus consolo, auxílio nas minhas tribulações, nos meus problemas. Então a alegria e a paciência, faladas aqui no início, elas se desenvolvem no exercício da oração. Esperança naquilo que eu ainda não tenho, mas eu oro, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu oro, eu falo com Deus, Ele me dá paciência na tribulação, para eu esperar esse problema, para eu aprender com Ele, para eu agir melhor com o problema, para eu passar melhor por essa tribulação. Na oração Deus vai me ensinando, e essa oração alimenta a paciência e produz alegria. Veja, o apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 5 da sua epístola, no versículo número 13, Tiago 5:13, olha o que ele fala aqui. Está alguém entre vós sofrendo? O que faz? Faça oração. Olha só. Está alguém alegre? Cante louvores. Mas se tem alguém sofrendo, o que ele fala? Faça oração. Oração alimenta a paciência. Oração produz alegria. Oração alivia sofrimento. Você tem experimentado isso? Como é que é, pastor? É só você, como disse Jesus, fechar a porta do seu quarto e orar a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mas o que eu falo? O senhor tem uma oração para me ensinar? Você fala como quem está falando com o seu pai. Se você não tiver pai, com a sua mãe, ou seja, se você não tiver pai nem mãe, como se você estivesse falando com o amigo mais profundo que você tenha, com a pessoa mais dedicada a você. É assim que você tem que falar com ele. É assim que você ora e fala com Deus, com toda a intimidade que aquele momento exige. E isso traz paciência, isso traz alegria ao coração. Entretanto, como Paulo nos diz aqui na sua ordem, eu preciso ser na oração perseverante. Ser perseverante, ser fiel, se manter fiel diante das circunstâncias, diante talvez da falta de resposta às orações. A perseverança é colocada aqui para o caso em que a resposta não é a que eu quero, não é imediata, não é do jeito que eu pensava. Então é nessa hora que eu preciso ser perseverante na oração. Veja, queridos, ao ensino e à ordem que Deus me dá. Na esperança, eu tenho que me alegrar. Na tribulação, eu tenho que ser paciente. E quando orar, eu tenho que continuar orando. Eu tenho que ser perseverante nessa oração. Se ainda não aconteceu, se a resposta ainda não veio, se eu ainda não tive a comunhão necessária com Deus para que a paz possa chegar ao meu coração, é porque não estou falando com Ele o suficiente. Porque ainda não acabou a nossa conversa. E aí esse é o erro que muitos cristãos cometem. Interrompem as suas orações, não perseveram nelas. Às vezes perseveramos em coisas que não vale a pena perseverar, e nas coisas que realmente valem a pena, nós não fazemos. E isso é algo que vale a pena. Por isso Deus nos deixa uma ordem: persevere na sua oração. Ah, mas eu já orei 10 vezes.
ore mais. Mas eu já orei 10 anos, ore mais. Deus não está dizendo aqui o tempo, Ele só está dizendo que você tem que ser perseverante. Isso é um pedido? Não, isso é uma ordem. E para terminar, abra comigo a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Veja o que nos diz também o apóstolo Paulo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa tribulação, esse problema, há um peso de glória para você nesse problema. Então, mesmo que externamente você se corrompa, se desgasta, pela oração, o seu interior se renova todos os dias. Mesmo que as coisas ainda não tenham acontecido, mesmo que a solução ainda não tenha vindo, continue falando com aquele que pode resolver. Continue falando com Deus. Continue abrindo o seu coração para perseverar, porque um dia a tribulação vai passar. Seja paciente, porque um dia ela vai embora. Mas você sairá dela muito mais forte, muito mais crente do que antes. Cheio de fé, cheio de oração, cheio de esperança. Coisas que não podem faltar na vida de um cristão. Esperança, paciência e perseverança. Irmãos, isso é uma ordem. E ordem é para se obedecer. Amém? Vamos obedecer? Vamos fazer a oração agora. Eu não sei como é que está o nível da sua vida espiritual. Eu não sei como é que está o seu nível de tribulação, o nível de luta que você está enfrentando, quem sabe agora nesse momento. Mas como a Bíblia nos chama aqui a paciência, e a paciência vem da oração, eu queria convidar você a orar aqui à frente comigo. Você que está enfrentando uma luta, que precisa de uma perseverança, que precisa de uma paciência, precisa renovar a tua esperança. Vem orar junto comigo. Venha falar com Deus. Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui os problemas que o Senhor conhece que eu tenho passado. Estão aqui, Senhor, diante de Ti. Mas eu quero também dizer, eu não vou desistir. Eu não vou me entristecer, porque a esperança que eu tenho no Senhor me alegra. Eu não vou me apressar, porque essa tribulação eu sei que ela vai passar. E através da oração eu não vou esmorecer, porque o Senhor estará comigo todo o tempo. E eu vou continuar orando. E eu vou continuar orando. E eu vou morrer orando. Mas eu não vou deixar de falar com o Senhor. E a minha vida estará sempre diante do Senhor. Fale com Deus agora, meu irmão. Coloque diante do Senhor teu problema. Coloque diante do Senhor tua dor. E Ele é poderoso para essa manhã limpar o teu coração, renovar as tuas forças. Mas você precisa obedecer essas ordens que você ouviu. Você precisa trazer alegria da onde só tem tristeza, da onde só tem choro. Você precisa lembrar dessa esperança viva que o Espírito Santo te dá, de que as coisas serão melhores, porque ainda que morra, você viverá. Você precisa dessa paciência agora. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, seja paciente um pouco mais. E você precisa orar mais perseverante. Ore um pouco mais, clame um pouco mais, fale com Deus um pouco mais, apresente ao Senhor a sua causa insistentemente. E certamente Ele terá uma vida melhor para você. Ele terá uma nova vida melhor para você. E é o que eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração desses teus filhos, Pai. Toca, meu Deus, no profundo, no interior do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Que o Senhor possa renovar essa manhã, tirando todo o peso, tirando toda a tristeza, colocando no lugar uma alegria, renovando a esperança, Pai. Ó Deus, eu te peço, dá paciência aos meus irmãos, que o fruto do Espírito seja produzido, que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que essa paciência brote naturalmente como um fruto produzido pelo Senhor.
também, meu Deus, eu te peço que nenhum deles feche sua boca, que nenhum deles pare de orar, que nenhum deles deixe de falar contigo. A oração é o nosso alimento, Senhor. Nós não podemos ficar sem ela. Que o Senhor abençoe meus irmãos. Eu te peço, ó Deus, junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Renova, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, irmãos. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu levo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu levo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu levo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, Pai. Glória a Deus.